E aí, estou de volta, como prometido, a parte 2 agora, fenômenos acústicos. Os exercícios da hora do estudo são de 5 a 10, páginas 62 e 63, no volume 9 da apostila de vocês, tá? Vamos lá, começando pelo exercício 5 dessa parte, e ele diz o seguinte: um pelotão marchando atravessa uma ponte extensa de madeira. Observou-se que, antes de terminar a travessia, a ponte ruiu. A causa foi qual? Lembra aquele vídeo que eu mostrei para vocês da ponte de Tacoma caindo? Por que aquela ponte caiu? Porque ela entrou na mesma frequência de oscilação do vento, ou seja, quando corpos começam a vibrar na mesma frequência de uma fonte qualquer, esse corpo entra em ressonância, tá? Então vejam, a marcha ritmada apresenta determinada frequência. Se a frequência coincidir com a natural da ponte, ela pode ruir por entrar em ressonância. Então, existe até uma norma, né, que exércitos não passam marchando sobre pontes para não ter essa causa aí de colapso. Tá? A altura do som somada ao timbre não tem nada a ver. Não tem o instrumento produzindo sons em cima de instrumentos diferentes, produzindo sons em cima dessa ponte. Não tem caixa de som para determinar a altura. A reverberação muito intensa sobre a madeira. Não vai reverberar. Não é fenômeno de reflexão. O fenômeno do eco formado entre a ponte e o solo também não é fenômeno de reflexão. A interferência sonora. Não vai ocorrer interferência de onda sonora. Vai ocorrer a entrada em ressonância do corpo devido a esses corpos vibrarem na mesma frequência. Tá? Então a resposta é a letra C. 6. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar seus ecos, que são as ondas refletidas, permitindo com isso a localização de objetos sobre a água. Sabendo-se que o sonar de um submarino recebe as ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão das mesmas, e que a velocidade de propagação do som na água do mar é de 1.520 metros por segundo, determine a distância entre o submarino e o navio. Bom, ele colocou uma observação aí. As velocidades do submarino e do navio são desprezíveis se comparadas à velocidade do som, né? É lógico, um submarino aí, ele vai se locomover na água aí com uma velocidade máxima aí de 42 km por hora. Então vai dar aí próximo de 10 metros por segundo, 12 metros por segundo. O navio a mesma coisa. Então elas não vão influenciar no cálculo da velocidade relativa, né, associada à velocidade de propagação do som na água. Então não influencia não. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que no texto ele diz que o submarino recebe as ondas refletidas pelo casco do navio 6 segundos após a emissão. Ou seja, o que significa esses 6 segundos aí? Esses 6 segundos é o tempo total associado à onda emitida e à onda refletida. Então eu conto 3 para ir, 3 para voltar. Como a velocidade é constante, eu posso relacionar essa velocidade com a equação da velocidade média.
Então a velocidade média ela vai ser a distância percorrida dividida pelo tempo, sendo que o tempo aí é a metade. Tá? Então observe, olha lá, ó, como as ondas sonar foram recebidas 6 segundos após a emissão, conclui-se que levaram 3 segundos para ir até o navio e 3 segundos para voltar ao submarino. Assim, usando a expressão da velocidade média, essa velocidade de propagação do som na água vai ser o deslocamento pelo tempo. 1520 é a velocidade do som na água e 3 é o tempo da onda emitida, porque ela demorou 6 para voltar no submarino. Então esse navio se encontra a 4.560 metros do submarino. A resposta é a letra C. Beleza, gente? Super fácil, né? Mas eu tenho que tomar esse cuidado no texto para eu poder relacionar meu tempo. Eu tenho que ficar atento se o tempo que está sendo relacionado é o tempo da onda indo e voltando, ou é o tempo da onda só indo, ou é o tempo da onda só voltando. Então eu tenho que ficar muito atento a isso no texto. Tá? A resposta é a letra C. 8. Um ouvinte, ao aproximar-se de uma fonte sonora em repouso, perceberá a frequência ou o comprimento de onda da onda sonora inalterada, aumentada ou diminuída. Bom, o que ele está associando aqui? Ele está associando velocidade de observador com frequência real e frequência aparente, ou seja, isso daí é o conceito de efeito Doppler. Então, toda vez que um observador se aproxima de uma fonte, ou uma fonte se aproxima de um observador, ou os dois se aproximam, eu vou ter a percepção de uma frequência que é conhecida como frequência aparente. Essa frequência ela sempre fica mais aguda. Por quê? Porque eu estou comprimindo as ondas sonoras. Seria isso daqui, por exemplo. Ó. Eu tenho uma fonte emitindo ondas, um observador se aproximando dessa fonte. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham aqui é a seguinte. Na hora que esse observador se aproxima da fonte em repouso, vai ocorrer um achatamento das frentes de ondas produzida por essa fonte. Ou seja, eu diminuo o comprimento de onda. Olha aqui, ó, é bem pequenininho o comprimento de onda comparado ao comprimento de onda do outro lado. Porque eu tenho uma velocidade relativa de aproximação aqui que está associada à velocidade desse observador. Então, se eu achatei as frentes de onda, eu diminui o comprimento dessa onda. Como comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais, eu diminuindo o comprimento de onda, eu aumento a frequência. Então, ó, um ouvinte, ao aproximar-se de uma fonte sonora em repouso, perceberá a frequência dessa onda o quê? Aumentada. Por quê? Porque se eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a frequência. Tá? Então, como ele está se aproximando de uma fonte que está emitindo um som qualquer, a característica que ele vai perceber está associada a essa frequência que será aumentada. Então, observe. Sempre que o observador e a fonte se aproximam, a frequência percebida por ele aumenta. Então, a resposta é a letra B. Beleza? Vamos fazer o caso contrário agora. Ó. Um carro de polícia com a sirene ligada movimenta-se em relação a uma pessoa que se encontra parada na rua. Sendo F a frequência do som emitido pela sirene, que é a frequência real, pode-se dizer que a frequência percebida pela pessoa será... É o caso contrário do primeiro.
do exercício 8. Nesse caso agora a pessoa está parada e a fonte está afastando dessa pessoa. Ou seja, essa fonte afastando faz com que eu aumente o comprimento de onda em relação a esse observador. Então, se eu aumentei o comprimento de onda aí, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, essa pessoa vai perceber uma frequência menor que a frequência real gerada pela sirene. Então, ó, letra A não pode ser. A frequência percebida pela pessoa será igual à frequência F? Não. Independentemente de um movimento ser de aproximação e de afastamento. Putz, aqui não tem nada a ver. Por quê? Porque se existe um movimento de aproximação ou de afastamento, eu tenho a percepção de uma frequência diferente da frequência real. Então a letra A não pode. Menor que a frequência F, se houver afastamento entre eles? Sim. É o que eu acabei de explicar. Eu estou tendo um alargamento do comprimento de onda devido a esse afastamento, provocando-se com isso uma menor frequência. Tá? Por quê? Porque a velocidade de propagação do som ela é sempre igual ao produto do comprimento de onda e da frequência. Então, se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Ou seja, o som fica mais grave. Então, ó, menor que a frequência F? Sim, é a frequência aparente que esse cara vai ouvir. Se houver afastamento entre eles. Letra B, perfeita. Letra C, a frequência é menor, mas na condição de afastamento, não de aproximação. Letra D, frequência maior não. Frequência maior é só quando está aproximando. Tá? E aqui ele colocou frequência maior se houver afastamento. E nula, independentemente do movimento ser de aproximação ou de afastamento. Para de ouvir a frequência. Não tem como, está propagando no ar. Então, por que é a letra B? Porque na hora que esse carro de polícia passa por essa pessoa, olha lá, ó, ele se afasta da pessoa, ó, a seta indicando que ele está se afastando, eu aumento as frentes de onda aqui, o comprimento das frentes de onda. Aumentando esse comprimento das frentes de onda, eu derrubo a frequência. Logo, no afastamento, a frequência percebida é menor, a resposta será a letra B. Por quê? Porque sempre que o observador e fonte se afastarem, a frequência percebida por ele diminui. Beleza? Confirmou a letra B. E o último exercício de hoje, associado a essa revisão, o exercício de efeito Doppler. Um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora se aproxima de um pedestre parado. A frequência do som emitido pela buzina é de 720 Hz. Sabendo que a velocidade do som do ar é de 340 metros por segundo, a frequência do som que o pedestre irá ouvir será de quanto? Bom, então, ó, fonte parada, observador parado, fonte se aproximando do observador. Certo? Só que tem um detalhe aqui, pessoal. No equacionamento do efeito Doppler, a referência que eu adoto é sempre do observador para a fonte. Então, tudo que está associado a esse referencial tem sinal positivo, tudo que está contrário a esse referencial tem sinal negativo. Outro detalhe importante, essa velocidade de 72 km por hora tem que ser transformada em metros por segundo. A ideia que a gente tira é que essa frequência tem que ser maior que 720. Então, por eliminação, a letra A, B e C, elas não são nossas opções. Porque a frequência observada, a frequência aparente, ela tem que ser maior que 720 porque eu tenho uma fonte se aproximando de um observador. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos adotar o referencial.
Olha lá, ó, a orientação é sempre do observador para a fonte. Então todo mundo que está a favor dessa orientação tem sinal positivo. Olha lá, ó, o azul. Ó. Se o observador tem velocidade na orientação de O para F, a velocidade dele é positiva. Para a fonte é a mesma coisa. Todo mundo que tem deslocamento contrário tem sinal negativo. No caso aqui, nós vamos trabalhar com velocidade do observador igual a zero, porque ele se encontra em repouso, e velocidade da fonte positiva. Então, na equação do efeito Doppler, que estabelece que a frequência aparente é a frequência real vezes a razão entre velocidade do som mais ou menos velocidade do observador por velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte, nós vamos ficar com zero aqui nesse termo e mais 20 aqui na velocidade da fonte. Tá? Frequência da buzina, 720. Velocidade do som no ar, 340, mais a velocidade do observador, ele está parado, é zero. Sobre velocidade do som no ar, 340, sobre menos 20. Por que menos 20? Porque a fonte se aproxima do observador. Observe que a orientação positiva é sempre do observador para a fonte. O cara está indo em direção ao observador, ele está se aproximando, então está no sentido contrário, o sinal aqui tem que ser negativo, beleza? Então, na verdade, para eu chegar nesses 765 Hz, a conta que eu vou estar fazendo é 720 vezes 340 dividido por 320, beleza? Eu tenho como resultado 765 Hz. Vou reafirmar aqui o seguinte, por que é menos 20? Porque a velocidade da fonte, o deslocamento da fonte, que é o carro buzinando, ele está indo em direção ao observador. Esse deslocamento é contrário da orientação que a gente adota, que é positivo de O para F. Beleza? Bom, com isso eu encerro essa revisão e lá no agendamento da aula dessa semana, vocês terão os vídeos, esses 2 vídeos, esse slide completo e uma atividade que tem que ser entregue, mas não é para fazer atividade e entregar na plataforma, é para fazer atividade e mandar pelo meu e-mail, fica muito mais fácil de eu arquivar. Porque na hora que manda pela plataforma, eu não consigo extrair o arquivo. Por e-mail, eu baixo o arquivo, divido nas pastas que eu estou criando aqui e fica tudo tranquilo. Então vai ter uma atividade com 5 exercícios lá. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu mando a resposta para vocês, tá? Sem problema nenhum. Então nós teremos 5 atividades que deverão ser entregues. A resposta é a letra D, antes de mais nada. Essas atividades deverão ser entregues no meu e-mail até o dia 15 de maio, tá? Eu coloquei esse lembrete aqui, ó. Não esqueçam da atividade que eu pedi nessa revisão, que se encontra no agendamento dessa aula lá no Positivo On. Então, na semana do dia 11 ao dia 15, essa atividade que vai estar agendada lá, tá? Que são esses 5 exercícios. Entrega no meu e-mail até o dia 15/5. Beleza, gente? No mais, boa semana a todos. E semana que vem a gente se encontra de novo. Um abraço a todos.